E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos do Portugal Paralelo. Hoje eu vou falar para vocês algumas dicas importantes para você que pensa em migrar aqui para Portugal ou para você que já está com as passagens em mãos. Não perca essas dicas, gente. Já aproveitando, dá aquele like, se inscreve aqui no meu canal, comenta, me acompanha aí. Pessoal, deixando já bem claro, eu não estou aqui para influenciar ninguém, não estou obrigando ninguém a vir para Portugal. Essas dicas que eu vou dar foram valiosas para mim e eu vou compartilhar com vocês que já estão vindo para cá e que estão pretendendo vir para cá. Bom, mas vamos lá, pessoal. A primeira dica que eu tenho para vocês é vocês saberem qual a motivação de vocês a vir para Portugal. Vocês estão motivados a vir aqui para quê? Por quê? Pode ser porque vocês querem ganhar dinheiro, porque vocês querem uma melhor qualidade de vida, querem fazer um intercâmbio, vocês querem vir aqui para estudar, ter uma decisão, vocês têm que descobrir o porquê vocês querem vir. Bom, eu vou falar quais foram as minhas motivações de vir para cá. Eu sempre gostei de viagens, sempre tive vontade de morar fora do país. Desde pequeno eu sempre pesquisava sobre como morar legalmente em outro país. Sempre tive esse interesse e já tive algumas oportunidades. Eu tive a oportunidade de trabalhar em cruzeiros, tive uma oportunidade de trabalhar nas Ilhas Fiji. Nunca fui porque eu não queria ficar longe da minha família. Eu nunca quis ter essa experiência de vida, sabe, de ficar longe da família, mas ao mesmo tempo eu sempre quis morar fora do país. E agora, depois dos 30 anos somente, que eu tive essa coragem, tomei conta de dizer, eu vou morar fora do país porque eu tô ficando mais velho e vai chegar um momento que eu vou me arrepender de não ter realizado esse sonho. Então eu decidi que eu gostaria de ir para os Estados Unidos. E aí eu tentei o meu visto americano 2 vezes. E sim, as 2 vezes foram negados. Mas essa experiência que eu gostaria de ter nos Estados Unidos não seria para morar por muito tempo, seria só uma curta experiência. Surgiu Portugal, uma ideia de viver aqui em Portugal, e eu pesquisei mais a fundo sobre o país, sobre viver legalmente aqui, e foi onde eu me encontrei. E quando eu escolhi Portugal, desde o início eu sei que não é algo que eu quero para minha vida inteira. Era como nos Estados Unidos, eu queria fazer uma curta temporada lá apenas. E aqui em Portugal a diferença é a questão do prazo, que eu não ficaria aqui por muitos e muitos anos e tudo mais, igual muita gente vem pra cá pensando nisso. Não é e nunca foi a minha ideia, tá? Eu nunca quis ficar longe por tanto tempo da minha família. Eu tenho um prazo na minha cabeça, um prazo estipulado. E pra quem tá pensando, já digo, que tá pensando em vir pra Portugal pra ficar rico, não é o país certo pra isso, tá? O salário mínimo aqui é baixo, sim. Dá pra viver muito bem. Tem boas experiências, você tem poder de compra, você consegue viajar para outros países aqui de forma muito barata, que se você estiver no Brasil você não consegue viajar para outros países aqui pagando tão pouco, e aqui sim você consegue viajar para os outros países, você tem poder de compra e você consegue sim ter uma poupança, você consegue guardar dinheiro. Mas não é a ponto de você se achar rico para isso, tá? Você não vai chegar aqui e vai estar andando de BMW. Então, para quem vem aqui, tem que ter ideia da sua motivação. É por segurança? Portugal, sim, é um dos países mais seguros do mundo. Mas nem tudo é só sobre isso, não é mesmo? E também, como eu digo, que Portugal e nenhum outro lugar que você deseja viver não é só sobre o poder de compra, sobre segurança, é muito mais do que isso. Imigrar é muito mais do que isso. A minha ideia é meio que como se fosse um intercâmbio, é como se eu estivesse vivendo um intercâmbio, ter vindo pra cá. Então, pra mim tá sendo uma experiência positiva. Mas é isso, pessoal, a primeira dica que eu tenho a dar pra vocês é isso: avalie realmente qual a sua real motivação ou suas reais motivações de estar imigrando, de estar vindo para Portugal. Já sabendo qual a sua motivação para vir para cá, a segunda dica que eu dou é sobre os vistos. Você sabendo que vai vir fazer aqui em Portugal, você tem algumas opções, diversas opções, eu vou falar algumas.
A primeira é sobre o visto de procura de trabalho. Se você pretende vir aqui para Portugal para morar, trabalhar, hoje, desde outubro de 2022, tem o visto de procura de trabalho, tem algumas regras a seguir ali, mas é possível, tá? Então dá para fazer esse visto. O outro visto que cabe também é o visto de nômade digital. Você que trabalha online, que você não depende de trabalho físico, você pode estar tirando o visto de nômade digital. E a outra opção também é o vir como turista. Esse você não precisa tirar o visto antecipado. Assim que você chega aqui no aeroporto, na imigração, você tem o seu visto ali, né, o stamp, o carimbo da imigração no seu passaporte. Então aí você pode ficar 3 meses aqui e futuramente, se você decidir ficar aqui em Portugal, você pode estar se legalizando no país, fazendo a sua manifestação de interesse em viver aqui. Pessoal, e depois de você decidir qual a sua real motivação de vir para Portugal e depois de você escolher qual visto você vai usar para entrar no país, você precisa decidir em qual cidade você vai morar aqui. Isso é um passo muito importante, a decisão de onde você vai morar, e eu digo por experiência própria. Pesquise. Portugal é muito pequeno. Pesquise na internet, no Google, e converse com pessoas em qual região você vai morar aqui de Portugal. Seja para estudar, para trabalhar ou realizar qualquer outro tipo de atividade, é muito importante você decidir onde você vai morar. Apesar de Portugal ser um país muito pequeno, ele tem regiões muito diferentes. E é importante saber que, apesar de, por exemplo, a capital, Lisboa, ou cidades grandes como Porto, ter muita oferta de emprego, o custo de vida também se torna mais alto, diferente de você morar mais afastado no interior e ter menos, de repente, oferta de emprego, mas você ter um custo de vida mais baixo. Algumas cidades portuguesas que mais recebem imigrantes são Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Leiria, Coimbra. São algumas opções que vocês podem estar pesquisando aí para possivelmente vocês estarem imigrando. Quando eu vim para Portugal, a minha ideia era vir para Lisboa por conta da oferta de emprego, da alta demanda que tem ali naquela região. Mas quando eu cheguei lá, eu não gostei muito da cidade, porque assim, é uma cidade muito grande e eu não gosto de morar em cidades grandes. Eu havia pesquisado lá no Google a quantidade de habitantes que tem na cidade e eu achei que não era muito, mas pra mim era muito. O tamanho da cidade era muito grande pra mim e eu não me adaptei a isso. Em uma semana eu sabia que aquele lugar não era pra mim. Então eu já havia pesquisado outras opções, isso no Brasil mesmo. Caso não gostasse de Lisboa, eu pesquisei outras opções. Mas eu acabei vindo ainda para um outro lugar que não era uma opção pra mim. Eu pesquisei lá no Google cidades que mais tinha brasileiros, cidade pequena com muitos brasileiros em Portugal, e apareceu Braga. Então na hora eu decidi que era esse lugar que eu gostaria de vir, que eu queria estar aqui no meio dessa comunidade e viver isso. Eu queria vir para um lugar que já estivessem acostumados a receber brasileiros. Então eu optei por Braga de primeiro momento por isso. E quando eu cheguei aqui, a visão que eu tive foi de uma cidade menor e era do que eu tô acostumado a viver no Brasil. Então, de primeiro momento, eu já gostei de Braga, já passei a amar Braga e foi essa a minha experiência. Só que, no meio disso, eu tive um gasto, porque entre eu decidir que eu ia para Lisboa, passar uma semana lá e eu vir morar em Braga, eu tive um custo, porque eu havia tirado o meu passe mensal do metro em Lisboa, eu já estava me programando para morar lá em Lisboa. E aí depois eu tive um gasto para vir para Braga, que eu tive que pagar o comboio, né, o trem para vir daqui e mais um monte de outras situações. Então houveram gastos que não eram tão esperados assim, que eu poderia ter economizado se eu tivesse decidido realmente para qual cidade eu iria imigrar, se eu tivesse pesquisado melhor de repente.
A dica que eu tenho é: tire seu passaporte imediatamente. Tire ele o mais breve possível, porque ele é essencial para sua viagem. E no Brasil, 2 vezes por conta de crises econômicas no país, o passaporte já foi cancelado as emissões. Então não deixe para contar com a sorte. Decidiu que vai emigrar, tire o passaporte. Ele é válido por 10 anos, o passaporte brasileiro. Então imediatamente, assim que possível, se programou, já tire ele. Outra dica que eu tenho para vocês é quanto ao voo. Ele é um dos itens que mais pesa no nosso bolso na hora de migrar. Então, se você se programar antecipadamente, conseguir comprar o voo antecipado, é melhor, porque você vai conseguir um preço melhor, você vai pagar mais barato, você vai estar fazendo uma economia muito grande aí. Eu já vi casos, inclusive, que eu conversei com pessoas aqui que comprou o voo 1 mês antes da viagem, pagou absurdamente caro. Então, programou, teve todos esses passos anteriores que eu disse, já se programa para a compra do seu voo. Para pesquisar a melhor oferta, temos aí algumas companhias aéreas que vêm aqui para Portugal. Temos aí a TAP, que faz voos diretos para Portugal. A Azul, companhia aérea brasileira, que também faz um voo direto para Portugal. Entre outras que fazem conexões, como Iberia, Air Europa, a TAG, que foi a qual eu vim aqui para Portugal. Para comprar o voo, para você que já tem conhecimento, já comprou outras vezes em sites de companhias aéreas, já tem conhecimento nessa área, tem alguns sites aí, a 123 milhas tem ofertas muito baratas para vir aqui para Portugal, para Lisboa e tudo. Mas para você que não tem tanto conhecimento ou você quer mais segurança na sua viagem, eu indico muito que você procure uma agência de viagens aí na sua cidade. Em diversas cidades aqui do Brasil tem a CVC, eu indico super eles. Eles cuidam de toda a sua viagem. Não é propaganda, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não é isso, eu não ganho pra isso. Mas eu indico muito uma agência de viagens. Eles cuidam de tudo. Às vezes a gente não tem o limite no cartão de crédito, porque é um voo muito alto, é um preço que tem um preço muito alto. E as agências de viagens, eles parcelam no boleto, parcelam até 10 vezes. Mas às vezes você que não tem um score tão bom assim, eles parcelam a sua viagem no boleto até antes da sua viagem, né? Por exemplo, se eu vou viajar em agosto, comprei em janeiro, até em agosto a passagem tem que estar paga, porém eles fazem no boleto. Isso é muito bacana, muito joia. Então é uma dica muito valiosa. Após vocês terem comprado o voo de vocês e decidido em qual cidade vocês vão vir morar, pesquisem aí um hostel, né, um hotel, o mais barato, só para vocês terem um tempo para procurar uma casa, né, para morar, um quarto para morar. E lembrando, pessoal, isso é uma dica muito importante: o hotel, né, a hospedagem de vocês tem que ser para o período do seu voo, o período da sua viagem. Já vi aqui, já conversei com pessoas aqui que comprou o voo, saiu no dia 12 e chegava em Portugal no dia 13. Comprou hospedagem para o dia 12, sendo que a pessoa ia chegar em Portugal no dia 13. A pessoa dormiu na rua, porque o hotel ele cancela a hospedagem de vocês, se vocês não comparecem na data. O hotel ele dá como no show, que é a não apresentação de vocês. Então o hotel ele tem que ser comprado na data da sua viagem, da sua chegada no país até o último dia da sua estadia aqui. Então se você vai chegar, o seu voo saiu no dia 12, você chega no dia 13, você tem que comprar a sua hospedagem no dia 13, não no dia 12, porque senão acontece isso, dá o no show. Então não se esqueçam disso, tá? Quando vocês passam lá na imigração, eles pedem o comprovante, né, o voucher da sua viagem, da sua hospedagem. Eles vão pedir para ver isso, então tem que estar tudo certinho. Pessoal, essas foram algumas dicas valiosas para vocês. E aí depois, futuramente, tem outras mais importantes, que é de quando vocês já estão aqui, tá? E aí as coisas mudam um pouco. Mas quando você chega no aeroporto, você pisa aqui, você passa pela imigração, é uma sensação de vitória, você já venceu ali, é uma sensação muito boa. Mas não para por aí, isso é só a ponta do iceberg.
Tem momentos que de longe você acha que tá ruim, de perto parece que está longe. Portugal vale a pena sim, mas você vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar muito aqui, tá? Os euros não caem do céu, os trabalhos aqui geralmente são mais cansativos, são bem mais puxados, então tem que vir aqui com o pé no chão. Aqui você tem que ter psicológico, porque ó, no off eu vou contar pra vocês uma das coisas que aconteceram aqui comigo. Eu tava lá trabalhando. Então o meu físico ainda ficou íntegro, mas a minha moral já não sei onde eu procuro mais ela. Então, gente, não é fácil, o dinheiro não cai do céu, vocês vão passar por coisas que vocês nem imaginam aqui nesse país. Coisas que vocês saem do Brasil achando que vai buscar uma vida melhor, que vai buscar segurança, que vai buscar qualidade de vida. Vocês vão passar por umas coisas, por uns perrengues que eu não desejo nem pro meu maior inimigo. Então, assim, ó, venha preparado, venha com o pé no chão, não venha achando que euros cai do céu, porque não cai. Você vai trabalhar e você vai passar por situações que vocês nem imaginam. Mas é isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente. É isso, beleza? E se vocês gostam aqui do meu canal, se inscreve, dá aquele like, comenta, compartilha, valeu? Dá aquela força. Um abraço pra todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus, tchau. Outra dica